Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Muito bem, meus irmãos. Hoje é quarta-feira. No sábado passado, uma jovem me procurou, uma jovem crente, com uma dúvida. E ela me perguntou, então, se em ela sendo uma crente, ou com qualquer crente, se o diabo atacar através de uma feitiçaria, aquela ideia, né, de alguém lançar um feitiço sobre a vida do crente, uma maldição sobre a vida do crente, isso prejudica o crente, cola no crente. O crente fica sujeito a isso, a alguma maldição que é lançada sobre ele, por um bruxo, por alguém de pensamento satânico. Não gosta daquele crente, não gosta daquele vizinho crente, não gosta daquele aluno crente na escola, então amaldiçoa o crente. E essa maldição, ela pode atingir o crente e derrubar o crente. Então, gostaria de falar, muito interessante a pergunta. E aí eu pude ficar um tempo conversando com essa jovem sobre esse assunto. Muito inteligente também a pergunta dela, algo que alguns crentes não pensam, né? A gente está tão envolvido com o nosso dia a dia, com o trabalho, e esquece dessa questão espiritual, desse mundo espiritual que existe. A Bíblia nos alerta, a Bíblia nos diz que o diabo anda como um leão ao nosso redor. Inclusive, ela citou esse versículo, procurando alguém a quem ele possa tragar. Então, essa ideia do leão faminto, esperando para atacar uma presa, derrubar uma presa, assassinar uma presa, se alimentar. Então, a palavra de Deus ilustra os ataques, o rodear de Satanás, com o rodear de um leão que pode nos atacar a qualquer momento. Então, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus e falarmos mais um pouco hoje à noite sobre isso, né, sobre esse assunto. A maldição pega em crente? Um crente pode ser amaldiçoado? Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 22. Vamos ler um trecho aqui desse capítulo de Números, em que a gente sempre tem afirmado aqui na igreja, né? A palavra de Deus, ela fala sobre todos os assuntos. E aqui em Números capítulo 22, nós vamos ver um caso desse, uma situação dessas, e nós podemos tirar algumas lições, então, para a nossa vida. Deixa a sua Bíblia aí aberta no livro de Números, então, capítulo 22. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, em 3 minutos, sobre o que está acontecendo aqui em Números capítulo 21, 22 e 23. Depois você pode ler com mais calma, pode anotar, pode registrar e assinalar os versículos que poderão ajudar você nesse assunto, não é? O povo de Israel tinha saído do Egito e estava indo em direção à terra prometida. E não ficava nenhum povo na frente do povo de Israel. O povo que vinha para guerrear contra Israel era derrotado. Deus abençoava, Deus ajudava e Israel vencia. E olha que não havia, naquela liderança de Moisés ali, Moisés estava mais para um pastor do que para um general, comandante de tropas, um exército bem organizado no meio daquele povo. Mas mesmo assim, Deus vinha e eles
poucas pessoas, sem o armamento, muitas vezes, adequado para enfrentar os inimigos, Israel sempre saía vencedor. E assim estava avançando em direção à terra prometida. Então, o rei Balaque ouviu essa notícia, que estava vindo, né, um povo que estava vencendo todos os inimigos. Você está com a Bíblia aberta aí, em Números 22? E Balaque fica apavorado. Olha o que diz aí, Números 22, verso 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor, medo dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. E a mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, se estabeleceu perto de mim. Venha agora e lance uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Apavorado, então, vamos ficar por aqui. Você pode continuar a leitura, se quiser mais detalhes, aí nesse capítulo 22 de Números. Balaque, o rei Balaque, contrata o feiticeiro Balaão. Era o feiticeiro da época. Era o feiticeiro bom. Vocês podem ver até o dinheiro, o quanto Balaque, na continuidade do texto, ofereceu para Balaão vir e amaldiçoar aquele povo que estava se aproximando. Aquele povo que estava colocando medo nele e em todos os povos ao redor. Manda então seus empregados, seus funcionários, atrás de Balaão para contratar Balaão. E Balaão não aceita o convite. De início não aceita o convite. Aí, dormindo, à noite, Balaão tem um sonho e Deus fala com ele para ele ir, para ele acompanhar os funcionários de Balaque e poderia ir, mas que Balaão só iria falar o que Deus orientasse para que ele falasse. E então Balaão obedece, sai, se dirige até Balaque e monta no seu jumenta, né? Está ali no texto. E 3 vezes, quando ele monta na jumenta para ir em direção a Balaque, para acertar aquele negócio, né? Porque estava sendo contratado pelo rei Balaque. Primeira vez a jumenta dispara pelo campo, derruba Balaão. Ele monta de novo e quer continuar. Aí a jumenta vai e passa num caminho bem estreito. E os pés, as pernas de Balaão ficam presas ali naquele caminho estreito. E ele fica raivoso contra a jumenta. Aí, uma terceira vez, ele bate, ele quer que a jumenta siga, a jumenta deita, né? Na estrada e não anda, não se dirige, não vai em frente como como Balaão queria que ela fizesse para chegarem até Balaque. Toda vez que ela tentava, um anjo, a palavra de Deus diz que um anjo se apresentava na frente da jumenta e ela parava, ela disparou, ela entrou lá naquele beco sem saída, ela
deitou para não continuar a viagem. Né? Interessante. A jumenta estava entendendo melhor do que Balaão. A jumenta estava entendendo que não era para fazer aquilo. Né? E muitas vezes, como crentes, a gente age como a jumenta, né? Lá de Balaão. A gente sabe que está errado e avisa, mas a pessoa que está conosco não dá atenção e persiste, até que Deus diz para Balaão, vai lá e você vai, então, só abençoar aquele povo. Toda vez que, então, Balaão profetizava uma maldição contra o povo, você pode ver aí no capítulo 23, o primeiro oráculo de Balaão, quer dizer, a primeira maldição que ele lança sobre o povo de Deus. Né? Depois, mais embaixo, a partir do verso 27 do capítulo 23, o terceiro oráculo de Balaão, terceira maldição, ou segunda, a segunda está mais acima. A primeira no capítulo 23, 1. A segunda maldição no versículo 13, 23, 13. E a terceira no 23, 27. 3 maldições. E nada acontece. E Balaque fica indignado. Porque ao invés de amaldiçoar, palavras de maldição, ele pronunciava palavras de bênção sobre o povo de Deus. Balaque ficou furioso. Eu contratei você para amaldiçoar esse povo. E toda vez que você abre a boca, você abençoa esse povo. E não foi para isso que eu chamei, não foi para isso que eu te contratei. Por aqui, irmãos, nós já temos uma ideia do poder de Deus. No Velho Testamento, Israel era o povo de Deus. O povo que Deus usava, o povo para o qual Deus tinha um propósito, de onde veio o Messias, de onde nasceu Jesus. Hoje, o povo de Deus é a igreja. Porque Israel, como nação, rejeitou Jesus como Salvador, como aquele que vinha para libertá-los. Aqueles que entenderam um pouco achavam que Jesus veio para libertá-los do jugo de Roma. Até hoje, os judeus aguardam a vinda de um Messias. Agora, a igreja, formada a partir de Cristo, a partir da morte de Jesus na cruz, agora é o povo de Deus. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não estou falando de prédios. Formam hoje, então, o povo que Deus ama, o povo que Deus cuida. Nós somos o povo que Deus quer abençoar. Estou me lembrando da história de Jó e deixo a história de Jó para você como dever de casa. É interessante ali no início, capítulo 1 do livro de Jó, Deus, o que eu aprendo ali? Deus dá permissão a Satanás para ele tocar na vida de Jó, na família, na saúde, nos bens materiais de Jó. Deus permite. Então, Satanás só tocou em Jó com a permissão de Deus. Esse princípio, irmãos, vem até nós, vem até hoje. Tá? Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de nós. Façam um levantamento no Novo Testamento, vejam quantas vezes houve confronto entre Jesus e endemoniados. Jesus sempre vencedor. Jesus sempre derrotando demônios
que estavam nas pessoas, libertando as pessoas. Lá em Gadara, vocês lembram? O homem tinha uma legião de demônios do corpo. Jesus expulsa aqueles demônios do corpo daquele homem, os demônios entram lá no corpo daqueles porcos, naquela vara de porcos, vocês estão lembrados. Então, Jesus, em todos os enfrentamentos com demônios, ele foi vencedor, porque ele é Deus. E em João 10 tem um texto que me toca muito o coração. Quando você tiver em dúvida em relação a isso, leia João capítulo 10. João capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas, eu cuido delas. João 10, 28. E a ideia ali, eu agarro elas, eu protejo elas, e ninguém tira elas das minhas mãos. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrancá-las, tirá-las das minhas mãos. Olha, meu irmão, aí, a segurança da salvação. Porque em Mateus 28, nós temos lá Emanuel. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, tentando fechar aqui a resposta sobre essa questão de o crente ser amaldiçoado, a gente vê pela palavra de Deus que isso é impossível. Nós vamos ler lá depois em Pedro, e a palavra de Deus vai dizer o que lá em Pedro? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, não precisamos temer. A palavra diz que nós devemos estar alertas, como eu já disse, porque ele anda ao derredor, bramando, procurando encontrar alguém em quem ele possa tragar. E aí é um convite, isso é um alerta para nós cuidarmos da nossa vida com Deus, cuidar da nossa vida espiritual. O quanto nós estamos fortes, fortalecidos em Deus, para suportar e para rejeitar todo e qualquer ataque de Satanás, toda e qualquer maldição que uma feiticeira, determinada religião queira jogar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Nós temos todas as condições. Paulo vai dizer que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por que eu estou falando de tomarmos cuidado em relação a isso? Quando Balaão, e aqui é o ponto-chave, amaldiçoou por 3 vezes, tentou amaldiçoar por 3 vezes Israel, e ao invés de amaldiçoar, abençoou, o povo foi abençoado. Balaão desiste da tarefa, Balaque fica muito, muito irado com aquela situação, e então Balaão desiste, não vai mais fazer o que tinha combinado. Eu convido você para dar uma olhadinha agora em Números mesmo. Deus já tinha cuidado do seu povo, abençoado o seu povo. Agora olha o que diz o capítulo 25, verso 1 de Números. Por que eu estava falando dessa questão do leão, essa questão de tomarmos cuidado, dessa questão de sermos fortalecidos em Cristo Jesus? A vitória nos está garantida, somos mais do que vencedores, ninguém pode arrancar a nossa vida das mãos de Deus. 25, 1 de Números, irmãos. Enquanto Israel estava em Sitim, Sitim é a terra de Balaque, o povo de Balaque. O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, povo de Moabe, povo de Balaque, tá? Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor.
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Impressionante. A ideia aqui foi o seguinte, a ideia maligna aqui. Não dá para amaldiçoar, não dá para derrubar esse povo, o Balaque, de Balaão. Faz o seguinte, mistura eles com esse povo aí, e comecem a fazer, para eles começarem a fazer o que esse povo faz. Mistura. Né? E aí chegamos no Novo Testamento, Jesus diz que nós somos luz e sal. Só que, infelizmente, é um outro estudo legal para você fazer, se você tem interesse nisso. Todos os povos com quem Israel teve contato, inclusive quando já estava na Terra Prometida, ao invés de Israel influenciar e mostrar àqueles povos o Deus vivo, e trazer aquele povo para a presença do Deus vivo, e fazer com que aquele povo adorasse o Deus vivo, todas as ocasiões, irmãos, Israel caiu, Israel cedeu, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui agora em Sitim. Mistura Balaque. Não tem como vencer esse povo aí, tem um poder especial sobre a vida deles, mas mistura, e dá as suas filhas em casamento aos filhos deles, e oferece os teus deuses para eles, e Israel caiu direitinho naquela armadilha de Satanás. Que tristeza, né? O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Irmãos, o Evangelho, o cristianismo, é uma proposta difícil. Ser cristão, seguir a palavra de Deus, seguir as pisadas de Jesus, não é fácil. Não é fácil. Eu estou sempre lembrando aqui aquele dia que Jesus multiplicou o pão, e no dia seguinte Jesus começa a pregar e junta uma multidão de novo, e Jesus diz francamente assim para eles, vocês não estão aqui por causa da mensagem que eu tenho. Vocês estão aqui porque comeram um pão de graça ontem, e estão aqui para comer pão de graça hoje, de novo. Por isso que vocês estão aqui. Não é por causa da palavra. Então, seguir a Cristo, ser luz, ser sal, até hoje, não é fácil. E muitos, diz o texto, viraram as costas e foram embora depois dessa palavra de Jesus e não seguiam mais a Jesus. Aí Jesus foi mais franco ainda, como ele é hoje. Ele virou-se para os apóstolos e disse, vocês também não querem voltar? Vocês também não querem desistir? Podem voltar. Se algum de vocês aí que pode voltar. Estou dizendo isso, irmãos, para confirmar o que aprendemos dos evangelhos. Ser crente em Cristo Jesus não é fácil. Não era fácil adorar o Deus vivo lá no Velho Testamento, como não é fácil agora no Novo Testamento seguir a Jesus. É preciso dependência total dele, de Deus, comunhão com ele. Porque na hora que fica tudo igual, fica tudo misturado, a bênção de Deus trava, não vem sobre o seu povo, não é? Então, maldição não cai sobre a vida do crente. Deus cuida, como acabamos de ver. O feiticeiro foi lá para amaldiçoar e abençoava, para ver o poder de Deus em cuidar do seu povo. E em resposta à bênção de Deus, o povo faz um negócio desse.
começa a adorar outros deuses, se envolver com outros deuses. Né? E ainda bem, irmãos, que hoje a igreja não está mais lá no Velho Testamento, no dente por dente, né? Olho por olho, que Números 25, 9, se vocês lerem, aí vocês vão ficar chocados. Por causa disso, dessa mistura, viraram as costas para Deus. Em um dia, meus irmãos, morreram 24.000 pessoas. Se há um acidente de ônibus hoje, coisa horrível, morrem 24 pessoas de avião, seja lá o que for, morrem 24 pessoas, é um choque. O noticiário todo é sobre aquele assunto, 24 pessoas. Naquele dia, foram 24.000 em um dia que morreram, Números 25, 9, porque viraram as costas para Deus. Para recebermos a bênção de Deus, para sermos abençoados, a Bíblia nos ensina estarmos na presença dEle. Por que eu falei, graças a Deus, que não estamos no Velho Testamento, estamos no Novo Testamento? Falei isso porque nós estamos na era da graça de Deus, né? Na área da graça de Deus, porque se Deus fosse agir como lá no Velho Testamento, dente por dente, olho por olho, a gente nem sabe, né? Quantas igrejas ainda resistiriam, né? As misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos. Graças a Deus por isso, tá? E vou lembrar mais uma vez, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Também, então, maldição nenhuma pode chegar, tomar a vida de um crente. Um crente compromissado com Jesus, entregue e quer realmente ser cheio do Espírito Santo, adorar e servir a Jesus. Eu seguro nas minhas mãos de Jesus. Ninguém os toca. Vamos nos firmar nessas promessas, irmãos. Vamos nos firmar nessas promessas. E vamos crer. Vamos colocar nosso coração nisso. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em nos abençoar. O diabo tem prazer em nos amaldiçoar. Deus em nos abençoar. Ele merece a nossa adoração, nosso louvor, merece toda a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Tá bem, irmãos? Vamos orar. Aí onde você estiver agora, não sei onde você está, pode estar os irmãos que estão aqui no santuário, você que está no seu quarto, na sua casa, dirigindo, ainda no seu escritório. Tire um tempo, abaixe a sua cabeça e ore a Deus. Agradeça porque você conhece o único Deus, que estamos protegidos debaixo das mãos poderosas de um Deus que cuida, de um Deus que quer abençoar, que quer nos edificar, mas precisamos estar olhando para Ele, servindo a Ele, fortes, crentes de verdade, crentes que são realmente sal da terra e luz aqui nesse mundo. Estamos aqui, trabalho, no trem, no ônibus, no meio da nossa parentela, não tem como evitar. Israel acabou se misturando ali com o povo de Balaque, não tinham para onde ir, se misturaram, mas não conseguiram ser luz, ser sal. Que Deus nos ajude, irmãos, nesses dias difíceis. Ó Pai, olha para o coração de cada um de nós e socorre-nos.
Nós te rogamos isso em o nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.